Salve, salve galera, vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje vamos falar sobre a Banco IASP. Eu encontrei provas da Banco IASP de 2024, mas assim, nós tivemos aí pelo menos uns 10 pedidos para comentar essa banca IASP. Eu pensei até que fizesse, eu nunca tinha ouvido falar nessa banca, sendo bastante sincero. Eu pensei que fosse algo relacionado a São Paulo, mas não. Ela fez prova, na realidade, aqui no Rio de Janeiro, né? Tudo municípios do estado do Rio de Janeiro. Beleza? Bom, há questões de interpretação, mas são muito simples e detalhe muito interessante das questões. Eles trabalham com textos muito longos, questões, assim, 20 questões, né? Provas com 20 questões. E só uma questão, ou duas, no máximo, de interpretação de textos. Tá? É muito simples. Agora, muita questão envolvendo sintaxe, gente. Muita questão envolvendo classe gramatical, identificação de classe gramatical, função do que, função do se. Qual é a classe gramatical? Se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um pronome, se é um substantivo concreto, abstrato. Então, toda essa parte de morfologia e também toda a parte de sintaxe. Qual é a função sintática do termo? Qual é a classificação da oração? Então, gente, vocês têm que dominar. Quem fizer concurso para essa banca tem que dominar essa parte de classes gramaticais, né? Classes das palavras e funções sintáticas. E na parte sintaxe, né? Sintaxe divide justamente em funções sintáticas e em classificação de orações. Então, são dois assuntos que têm que ser estudados. Tá? Inclusive, na parte de predicado, tá? Qual é o tipo de predicado? Se é predicado verbal, nominal. Cara, é uma banca que cobre umas coisas assim meio diferentes nesse aspecto. E assim, uma prova de 20 questões, você vai encontrar 6 questões disso. 7 questões, quer dizer, 30% da prova, praticamente, é de questão de classe gramatical, identificação de classe gramatical, de função sintática, de classificação de orações, enfim. Bom, questões de verbos, basicamente questão de identificação de tempo verbal. O que eu encontrei de verbo foi isso. A pontuação eles cobram, conectores eles cobram, predicação, se o verbo é transitivo direto ou indireto, você tem que olhar isso também. Tá? Transitividade de verbo. Fonologia, muita questão de fonologia, o que é ditongo, o que é hiato, dígrafo, encontro consonantal, encontro vocálico, divisão silábica, por incrível que pareça, gente. Dividir silabicamente, tá legal? Questões de ortografia, aí envolve, você vai encontrar de tudo. Regras de acentuação, né? Você conhece com Z, com G, com J, enfim. Questão de crase também eu encontrei. Enfim, basicamente isso, gente. Você tem que ter muito domínio disso aqui. Você vai encontrar questões de conectores também. Conectores também não deixa de ser uma subdivisão de morfossintaxe, porque conjunção é uma classe gramatical. Certo? Mas sim, eles cobram bastante também. Então, vamos então para a análise de questões. Olha lá, primeira, logo de cara, uma questão de morfologia, que é a identificação de quantos artigos há. Quando nos lembramos de algo, nossos cérebros precisam aprender a memória. A memória, memória é um substantivo feminino e se há é um artigo. Então tem um artigo aqui. Mantê-la é manter mais o pronome oblíquo a. Aqui a é pronome oblíquo. Então é um pronome oblíquo, não um artigo. Segura, a mesma coisa que acontece aqui. Recuperá-la. Outro pronome oblíquo. Por enquanto, então, nós temos apenas um artigo. E o esquecimento, outro artigo, que vem aqui, acompanha o substantivo masculino, esquecimento. Então, segundo artigo, ocorre em qualquer parte desse processo. Né? Depois eu tenho aqui em, que é preposição, desse, que é preposição de, com o pronome demonstrativo esse, tal, enfim. Então, nós temos tão somente 2 artigos no texto inteiro. Bom, vamos lá. Questão número 2, uma questão que mistura 2 assuntos. Olha lá, pontuação e alteração de sentido. Tá? Bom, algumas frases gramaticalmente estão corretas. Ao receber tudo,
o cérebro não processa. Bom, isso aqui está errado. Posso eliminar a letra A, porque a vírgula teria que estar aqui. Então eu encontro um erro gramatical sem querer identificar se alterou o sentido ou não. Se eu já encontrei um erro gramatical, beleza. Letra D. Ao receber tudo, o cérebro não processa informação sensorial pela primeira vez. Essa aqui gramaticalmente está correta. Eu tenho uma oração subordinada antes da oração principal. Sempre que a oração subordinada vier antes da principal, a vírgula é obrigatória. Então eu vou botar uma setinha na letra D de dado. Tá? Coloquei uma setinha, não estou dizendo que é resposta não. Letra C. O cérebro, ao receber informação sensorial pela primeira vez, o cérebro não processa tudo. A continuação da primeira oração está aqui. O cérebro não processa tudo. Entre o sujeito e a sequência, tem até um verbo, eu tenho uma oração temporal intercalada. Ele fecha corretamente com a vírgula, mas não abre. Ficou faltando essa vírgula. Então, a opção C e a opção E, gramaticalmente, eu já posso eliminar. A opção B de bola. O cérebro, ao receber informação sensorial pela primeira vez, o cérebro não processa tudo. Olha lá, você tem uma oração subordinada adverbial temporal intercalada no meio da oração principal. A oração principal é o cérebro não processa tudo. Tá? Ele abre a vírgula e não fecha. E depois não processa tudo. Quem processa, processa alguma coisa. Tudo é objeto direto. Tá? Então você tem o verbo transitivo direto. Então nós temos dois erros de pontuação. Você já pode eliminar. Então ficamos... Vamos lá. Vamos agora olhar a letra A. O cérebro, ao receber informação, ele abre a vírgula, fecha a vírgula na oração subordinada adverbial temporal e conclui a oração. Perfeito. Então a oração subordinada que está no meio da oração principal está isolada por vírgulas. Maravilha. Então, gramaticalmente, as opções A e D podem ser as respostas. Vamos agora olhar a frase original para ver que mantém o sentido, né? Porque ele pede que não haja alteração, sem alteração do sentido original. Ao receber informação sensorial pela primeira vez, então, ao receber informação sensorial pela primeira vez, o cérebro não processa tudo. Então, é o cérebro que não processa tudo. Certo? Ao receber tudo, o cérebro não processa informação sensorial, não. Espera lá, olha o que o texto diz. Ao receber informação sensorial pela primeira vez, o cérebro não processa tudo. Aqui ele inverte. Aqui, ó, o que complementa a ideia de processo é tudo. Ó. O cérebro não processa tudo. Então ele troca os complementos. O sentido original é alterado. Agora, olha lá, o cérebro, ao não receber informação sensorial pela primeira vez, o cérebro não processa tudo. Então, a sequência de o cérebro é não processa tudo. Perfeito. Então, além de estar correto gramaticalmente, mantém o sentido original. A letra D está correto gramaticalmente, porém o sentido original é alterado. Então, eu elimino a letra D. Questão número 3. Uma questão de flexão verbal que eu achei extremamente interessante. Um dos comentários mais recorrentes que a médica ouve dos filhos é que seus pais são teimosos por não seguirem. Gente, quando o verbo terminar em R, RES, R, RMOS, RDES ou REM, essas terminações são comuns a dois tempos, ao futuro do subjuntivo e infinitivo pessoal. Opa, REM aqui no fim. REM é justamente o que acontece, olha, REM. Então pode estar em dois tempos, futuro do subjuntivo ou infinitivo pessoal. Qual é o macete para você identificar? O que acontece? Os verbos regulares, eles ficam exatamente iguais no futuro do subjuntivo e no infinitivo pessoal, ficam exatamente iguais. Mas os irregulares ficam diferentes. Então, nesses casos que o verbo terminar em R, RES, R, RMOS, RDS, REM, eu proponho substituir pelo verbo fazer. Se aparecer fizer, fizeres, fizer, fizermos, fizerdes, fizerem, futuro do subjuntivo. Por outro lado, se aparecer fazer, fazeres, fazer, fazermos, fazerdes, fazerem, infinitivo. Ou seja, fizer, fizerem, fizermos, futuro do subjuntivo. Apareceu fazer, fazeres, fazer, infinitivo. Por não fazer o trabalho, por não fizer o trabalho, por não fazer com A. Por não fazerem.
Se eu substituir por fazer, fazerem, é porque o verbo está no infinitivo. Infinitivo pessoal. Essa a resposta. Infinitivo flexionado. Questão muito maneira, muito legal. Questão número 4. Assinale a opção que contenha um pronome com função de sujeito. Olha só, primeiro, antes de qualquer coisa, você tem que identificar que é um pronome e que tem a função de sujeito. Na realidade, aqui, por exemplo, quando, isso significa que quando é uma conjunção. Conjunção subordinativa temporal. Ou seja, se ele quer um pronome com função de sujeito, isso aqui já está eliminado. Tá? Aí sim, eu tenho aquilo que é um pronome demonstrativo. Tá? Aquilo no qual o que é pronome relativo. Isso que é pronome demonstrativo. E nossas, que é um pronome possessivo. Legal? Bom, vamos lá. Codificamos aquilo. Quem codifica, codifica alguma coisa. Aquilo que, como classe gramatical é um pronome demonstrativo, como função sintática está completando a ideia do verbo codificar sem preposição. Objeto direto. Então, esse pronome demonstrativo está exercendo a função de objeto direto. Então, a letra B está fora. Em que prestamos atenção? Prestamos atenção em alguma coisa. Você vê, inclusive, que esse pronome relativo ele é precedido de preposição. Então, ele vai ter que desempenhar uma função sintática de algum elemento, tá? A função sintática preposicionada. Um objeto indireto, por exemplo, um complemento nominal. Tem toda a cara de objeto indireto, só que tem um detalhe. Está completando a ideia de atenção. Prestamos atenção em alguma coisa. Se está completando a ideia, prestamos atenção naquilo, está completando a ideia de atenção em alguma coisa, esse pronome relativo aqui está desempenhando a função de complemento nominal. Nossas. Vamos lá. Codificamos nossas experiências. Quem codifica, codifica alguma coisa. Nossas experiências, o termo inteiro, desempenha a função de objeto direto. Experiências é o núcleo do objeto direto. A palavra nossas sozinha é um adjunto adnominal. Então, o núcleo é experiências, que é o substantivo. O pronome possessivo está exercendo a função de adjunto adnominal. Bom, só pode ser isso, né? Isso significa, repare que o verbo significar concorda com o termo isso. Se eu substituísse isso, por exemplo, por esse fato, esses fatos significam. É porque a palavra isso não tem plural. Tá? Mas se existisse um plural para a palavra isso, o verbo iria para o plural. Por isso que eu substituí isso por esse fato. Essa coisa significa, essas coisas significam. Então, o verbo vai para o plural para concordar com o pronome isso. Então, se o verbo concorda com o pronome isso, é porque o pronome isso, que é um pronome demonstrativo, realmente está desempenhando a função de sujeito. É essa a resposta. Questão número 5. Vamos lá. Questão de conectores. Né? Que não deixa de ser, né, de classe gramatical. Né? Então ele pede a opção que substitui a conjunção destacada. A conjunção mais é uma conjunção o quê? É uma conjunção adversativa. Estabelece uma ideia de adversidade, de oposição, de ressalva. Certo? Pois e porque são conjunções que estabelecem ideia de explicação. Dessarte. Tá engraçado que alguns dicionários nem mais registram dessarte, registram geralmente destarte. Tá? Destarte significa sendo assim. Tá? Na realidade, isso aqui é tanto dessarte, destarte, portanto, por conseguinte, estabelece a ideia de conclusão. Então, portanto, também estabelece a ideia de conclusão. Né? Destarte significa sendo assim, dessa forma. Entretanto, sim, entretanto é sinônimo de mais, de porém, de contudo, todavia, vai estabelecer a ideia de adversidade e oposição. É essa a resposta. Entretanto, é um sinônimo exato de mais. Gente, isso mesmo, questão de divisão silábica. Gente, coisas, coi, não, pelo amor de Deus, né? Não é coisas, é coisas. Então, isso aqui é um
de tongo. Esquecer, gente, isso aqui é um absurdo, né? Isso aqui é uma sílaba só. É esse que ser. Dia tá perfeito. Isso aqui é um hiato. Pouco, né? Pouco. É pouco. Então, pouco. Assustador, gente. Ele até faz corretamente. Quando você tem esses dígrafos com dois S, dois R's, você tem que separar. Isso aqui, essa parte inicial tá perfeita. É isso mesmo. Tá? Só que depois ele pega o outro S, que não tem nada a ver com a história, e joga para outra sílaba. Aí não. O erro tá aqui, ó. Assustador. Gente, isso mesmo. Questão de divisão silábica. E em todas as provas que eu vi, isso caiu. Outra questão envolvendo morfossintaxe. Tá legal? Agora, sobre o que? Do outro, há uma pessoa que não quer, a qual não quer. Esse que aqui é um pronome relativo. Beleza? Ótimo. Que não quer perder sua autonomia e a qual também, isso aqui é até um paralelismo, né? Que essa conjunção E liga as duas orações. Há uma pessoa que não quer perder sua autonomia e a qual. Então tem dois pronomes relativos em sequência em paralelismo, ligados até pela conjunção E. Pronome relativo, pronome relativo. Beleza. Agora, e que até percebe isso. Opa, quando eu substituo uma oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Como é que se chama esse termo que introduz as orações substantivas? Conjunção subordinativa integrante. As pessoas acabam geralmente eliminando a palavra subordinativa. É uma conjunção subordinativa integrante? Sim. Você pode não usar a palavra subordinativa? Pode. Simplesmente as pessoas falam conjunção integrante, como aparece na letra B de bola. Questão número 8, olha lá, questão de transitividade. É angustiante assistir ao envelhecimento e muitas vezes ao adoecimento. Gente, o verbo assistir aí está no sentido de ver, de presenciar. Nesse caso, olha lá, a predicação dele, ele é um verbo transitivo indireto regendo a preposição a. Tanto é que aparece a preposição a aqui e aparece a preposição a aqui. Envelhecimento e adoecimento são substantivos masculinos. É o adoecimento, o envelhecimento. Então você tem a preposição a mais o artigo o, assim como embaixo também tem a preposição a e artigo o. E esses dois elementos, envelhecimento e adoecimento, complementam a ideia do verbo assistir. Você está assistindo aqui ao envelhecimento. Você está assistindo aqui ao adoecimento. Então são dois elementos que complementam a ideia do verbo assistir. Então são dois verbos transitivos indiretos com dois objetos indiretos. Né? O verbo é transitivo indireto, assistir no sentido de ver, é transitivo indireto, regendo a preposição a. E você tem dois objetos indiretos que complementam a ideia do verbo assistir. A resposta é a letra A. Questão 9, gente, agora aqui, por mais que eu esteja em silêncio, passa um carro de som fazendo toda a barulheira do mundo, né? Mas já está indo embora, espero pelo menos. O número de pessoas com mais de 60 anos passou de 20 milhões e meio no censo de 2010. Ai, meu Deus, que coisa chata. Olha que eu moro no 10º andar, hein? Para 32,1 milhões. Ah, e milhões aqui está no plural, porque concordo com 32, não com esse 1 aqui. 32,1 milhões. Um crescimento de 56%. O período é composto por duas orações. Gente, olha só. Para que haja duas orações, tem que haver dois verbos. Eu só tenho um verbo, que é passou. E levantamento não é verbo? Não, levantamento é substantivo. Levantar, eu levantei, tu levantaste, ele levantou, ele levantará, seria verbo. Mas é o levantamento. Isso aqui é um substantivo masculino que nasce do verbo levantar. Sim, esse sufixo aqui, ele é formador de substantivo. A mesma coisa. Existe o verbo crescer. Isso aqui é um substantivo, né? Esse sufixo aqui forma um substantivo. Gente, desculpem pelo barulho. Beleza? Maravilha. Então, vamos lá agora analisar isso aqui. O período é composto por duas orações. Não, só há uma oração, até porque só existe um verbo. Tá? O predicado é verbo nominal. Não, o predicado aqui é verbal.
passar de uma coisa para outra. Ele é um verbo transitivo indireto. Você pode até ter um predicado verbo nominal tendo um verbo transitivo indireto, mas você teria que ter um predicativo, que você não tem nessa frase. Tem nenhum elemento que funcione como predicativo. O predicado da oração corresponde a toda a frase. Não, você tem o sujeito. Isso tudo aqui, o número de pessoas com mais de 60 anos, isso tudo aqui é sujeito. Aí, o que não é sujeito, né, que é o que começa a partir da forma verbal passou, o que não é sujeito é predicado. O núcleo do sujeito é pessoas. Não, o núcleo é número. Tanto é que o verbo passou está no singular que concorda com o núcleo, que é número. Número de pessoas. Esse número passou de 20 milhões, 20,5 milhões para 32,1. Então o núcleo não é pessoas, é número. Tá? O núcleo nunca vai ser um elemento que vem depois de preposição. O sujeito é isso tudo. É verdade. O sujeito é o número de pessoas com mais de 60 anos. E o núcleo desse sujeito é o número. Perfeito. A resposta é essa. O sujeito é esse mesmo. Questão número 10. Mas por trás dessa teimosia, pontos especialistas, estão características atribuídas à idade. Aí ele pergunta, a questão é só de acentuação. Trás é acentuado por ser monossílabo tônico terminado em A com S. Sim, os monossílabos tônicos terminados em A ou A seguido de S são acentuados. Opa, já chegamos à resposta. Regra de acentuação, ortografia. Mas tem questão de porquê. Tá? Ortografia não é só isso aqui. Ortografia é se a palavra está escrita correta ou incorretamente. Mas tem questões com porquê, pode ter questão com mal com L, porque estão todos no mesmo estilo. Se é com Z, com G, com J, hífen. Tá, outra coisa que eu acho que o aluno deve estudar, já que eles gostam de cobrar questão de ortografia, são os homônimos e parônimos. Bom, vamos lá. Os monossílabos tônicos terminados em A são acentuados como no caso do A. Esse A aqui não. Isso aqui é A com crase. Isso aqui é a soma da preposição A. Gente, agora é um motoqueiro que está passando aqui. Olha que está tudo fechado aqui na minha casa, hein? Preposição A com artigo A. Há dois monossílabos tônicos acentuados terminados em A. Não, só tem um monossílabo tônico terminado. Só um, que é justamente a palavra trás. O outro é o A com crase, que não tem nada a ver. O acento de crase não é nem acento de tonicidade. É um acento que demarca a existência de dois elementos, preposição e artigo. Atribuídas é acentuado por ser uma palavra, por ser um vocábulo paroxítono. Curioso. A palavra atribuídas até é realmente uma palavra paroxítono, mas não é esse o motivo, não. Porque a palavra vidas, por exemplo, também é uma palavra paroxítona terminada, por exemplo, em DAS e não leva acento. Então, qual é o motivo desse acento? É o hiato. É esse hiato aqui, ó, em que o I fica isolado numa sílaba e esta sílaba não é a primeira. Então, essa palavra é acentuada não pelo fato de ser paroxítono, embora seja uma palavra paroxítono, mas em si por causa desse hiato que se forma aqui. Então, recai na regra dos hiatos. E há dois vocábulos acentuados por serem proparoxítonos. Bom, vamos lá. Há por trás monossílabo tônico, aponta especialistas, estão características. Características é uma palavra proparoxítona. É quando a sílaba tônica é antepenúltima. Né? Você vê que a sílaba tônica é eris. Aí depois eu tenho ti e cais. É a antepenúltima sílaba. Todas as palavras proparoxítonas levam acento. Então, realmente eu tenho uma palavra. Atribuídas é a regra dos hiatos, que a gente acabou de ver. Opa, ele fala que há dois vocábulos? Não, só um apenas. Então, confirmamos a resposta letra A. Questão número 11. Vamos lá. Essa questão aqui, ela é interessante, né? Envolve conhecimento de classes gramaticais, enfim, de tudo isso. Só que tem um detalhe, a questão está mal formulada. Isso não só aumenta, ele coloca um apóstrofo aqui e outro aqui. E ele diz, a expressão destacada trata-se de uma oração. Não, pera lá. Eu tenho aqui uma oração inteira que vai até aqui. Isso não só aumenta o período, que vai... na realidade tem até duas orações aqui. E aqui
começa outra oração, que é uma oração coordenada. Na realidade, aqui, o mas também inicia uma nova oração. Tá legal? E esta oração aqui, ela expressa uma ideia de soma. Essas estruturas iniciadas por não só, não somente, não apenas, desembocam em conectores aditivos, mas também é uma construção aditiva. Então, ele coloca que desse primeiro apóstolo até o último, que nós estaríamos formando uma oração. Não, pera lá. E outra coisa, se eu falo, ele não só estuda, ou não apenas estuda, só e apenas são estuda, são sinônimos, mas também trabalha, o que acontece? Ele estuda, ele trabalha. A ideia é de adição, é de soma, é de acréscimo? Sim, indiscutivelmente. O mais também é aditivo aí, não é adversativo, ele é aditivo. Tá? Porque ele não apenas estuda, mas também trabalha. Ou seja, ele estuda, ele trabalha. Ele faz as duas coisas. Legal? Inclusive a função do não aqui é legal apenas, porque se ele apenas estuda, ele não poderia ter nenhuma outra atividade. Mas como eu falo, ele não apenas estuda, ele não só estuda, como não está negando o só que esse elemento de restrição, ele além de estudar, ele tem que ter mais alguma outra atividade. Até aí tudo bem, galera, mas também trabalha. Esta oração aqui, mas também trabalha, essa oração é uma oração coordenada sindética aditiva. Onde existe uma oração coordenada, tem que existir outra oração coordenada. Como a outra oração não possui conjunção, é uma oração coordenada assindética. Que síndeto significa conjunção. Então, quando ele é assindética, esse prefixo a significa sem síndeto, sem conjunção. Então, na realidade, gente, ele não poderia isolar esse fragmento aqui. Não poderia. Na realidade, a oração coordenada assindética aditiva mas também torna mais comum. É a sequência que começa no mais também. Tá? Eu entendi o que ele queria dizer. Eu entendi que ele queria demarcar a ideia de adição, né, por isso aditivo, mas ele estruturou mal a questão. Tá? Questão número 12, uma questãozinha de crase. A crase é obrigatória em pois preenche os requisitos. Vamos lá. Relacionado. O que é relacionado? É relacionado a alguma coisa. Realmente relacionado pede a preposição a. E eu tenho o artigo a de a percepção. Percepção substantivo feminino. Tá? Agora vamos lá. Relacionado ao... Se eu passasse para o masculino, ao sentimento. Você vê que quando eu substituo percepção, que é feminino, por sentimento, que é masculino, passamos de a para ao. Então a crase realmente aqui é obrigatória. Ela é obrigatória. Opa, já chegamos à resposta. Em 2, se substituirmos substantivo masculino por um feminino, não haverá crase. Gente, olha lá. Em resposta a duas coisas. Em resposta ao envelhecimento e à dependência. Repare que a palavra resposta tem dois complementos. Em resposta a, certo? Em resposta ao envelhecimento e em resposta à dependência dos pais. Cara, olha só, envelhecimento é masculino. Dependência é feminino. Você vê que quando é feminino, você tem a preposição a mais o artigo a de a dependência. Quando você tem envelhecimento, você tem a preposição a mais o artigo o de o envelhecimento. Gente, por quê? Porque a palavra resposta aí, que é substantivo, resposta a alguma coisa, a preposição a está sendo empregada. Então, aqui a crase é obrigatória, a dependência. Tá? E aqui não existe crase porque envelhecimento é masculino. Então, em vez de ser o artigo a, é o artigo o. Aí tem a preposição a pedido por resposta, mais o artigo o de o envelhecimento. Quando ele diz que se você substituir o substantivo masculino por um feminino não haverá crase, você não precisa nem ficar procurando. Olha lá. Você não precisa nem ficar pensando qual o sinônimo de
envelhecimento que eu vou usar feminino. Não preciso. Porque ele já colocou aqui um elemento feminino. Não precisa ser sinônimo, não. Basta que haja... basta que a frase continue coerente, continua. Então vem cá, se ele já usou crase no outro complemento, ou seja, se você usou crase aqui no outro complemento de resposta, no primeiro que você tem o substantivo masculino, se ele propõe a substituição deste substantivo masculino por um feminino, obviamente vai aparecer a crase, que já apareceu aqui, até no elemento tem paralelismo. Então, óbvio que se você substituir o masculino por um feminino, vai haver crase. O elemento seguinte já tem. O uso da crase depende da expressão dos pais. Não tem dependência nenhuma. É preposição A, pedido por resposta, mais artigo A de A dependência. A crase em 3 não é facultativa. Ela não é facultativa. A crase é facultativa. Não, ela não é facultativa. Então, ela é obrigatória. Você tem preposição e artigo antes de envelhecimento, preposição e artigo antes de dependência. Então, na opção L também fala, a crase é facultativa. Não, não é facultativa definitivamente. E a questão 13 é outro assunto que eles adoram também. Tá? Encontro consonantal, encontro vocálico. Quais são os encontros vocálicos que você pode ter na língua? Você pode ter ditongo, hiato, tritongo. Tá? Mas eles pedem, então, se eles pedem dígrafo, eles pedem encontro consonantal, eles pedem encontros vocálicos. Tá? Então, beleza? Bom, e para você nem tem encontro vocálico, nenhuma das duas palavras. Mas, tem um aqui, tem um ditongo aqui. Em responsabilidade, o máximo que você tem é isso aqui, que é o on, que tem esse som aqui. Isso aqui forma um dígrafo, inclusive, né? Isso aqui forma um dígrafo. 2 e o nome não tem nada. Pais e obrigação. Gente, nessas duas palavras eu tenho um encontro vocálico. Pais eu tenho ditongo, um ditongo oral, e obrigação eu tenho um ditongo oral também. Só que em apoiar é apoiar. Eu tenho um ditongo e depois tenho o hiato. E filial, fi-li-al. Eu tenho um hiato, do I para o A, e tenho até um ditongo fonético, porque esse AL o L tem som de U, então acaba formando um ditongo. Ou seja, nas opções A e B você tem encontros vocálicos, você tem ditongo, tem hiato e tal. E aí ele fala o seguinte: mas então tem que decidir qual é a resposta. E a resposta é letra A. Por que a resposta é letra A? Porque na letra B de bola, além dos encontros vocálicos em pais, esse AI e o ão, som de tongos, você tem obrigação. Esse BR, que aqui aparece, esse BR, isso aqui é encontro consonantal. Então o enunciado pede que haja apenas encontros vocálicos. A letra B, além dos encontros vocálicos, você também tem o quê? Encontro consonantal. Como você tem encontro consonantal, o emprego da palavra apenas faz com que nós acabemos excluindo a opção B de bola, porque além dos encontros vocálicos também apresenta o encontro consonantal. Olha a maldade da questão. É questão de fonologia. Pois é. Então é esse perfil dessa banca, gente. Então, são essas coisas que vocês vão ter que estudar. É uma banca um pouco diferente, que faz provas diferentes. Beleza, galera? Maravilha? Isso aí. Então, não deixem de me seguir no Instagram lá, que eu faço minhas as questões do dia, todo dia. E às quintas-feiras, nossa tradicionalíssima live. Por favor, galera. Um grande abraço e até a próxima.